Paz e bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre as heresias ao longo dos séculos na igreja. É o primeiro vídeo que vamos fazer. Espero que você fique até o final e aprecie, divulgue, comente. E para começar, dê seu like aqui embaixo. Se inscreva se você não se inscreveu, divulgue para os seus amigos. Afinal, o que é uma heresia? Bem, o termo heresia, ele se refere a tudo aquilo que vai contra ao Evangelho, à Palavra de Deus, a tudo aquilo que é acrescentado que não é verdadeiro dentro da doutrina cristã, dentro da doutrina da igreja. Ele geralmente se refere às crenças que foram declaradas anátemas, né, pela Igreja Católica antes do grande cisma, no ano 1054. Mas também pode ser heresia tudo aquilo que é inverdade infundida tanto na filosofia como na tradição da igreja, ou como também nos escritos, documentos da igreja e principalmente no Evangelho. Então eu separei para você a primeira parte. Nós vamos falar sobre as heresias primeiras do tempo cristão. Eu tenho aqui para você um nome até meio difícil. São uma das primeiras heresias que surgiram na igreja. Antinomianismo. Antinomianismo, é isso mesmo, tá? É a ideia de que não há uma obrigação de obedecer à legislação de ética ou à moralidade, tal como apresentado pelas autoridades religiosas ou pelos documentos da igreja. Esse antinomianismo foi feito por grupos que reivindicaram serem antinomianos. E o termo tem sido muitas vezes utilizado por um grupo de cristianismo para criticar outros pontos de vista, né, outras ideias em relação à fé, vista sobre a obediência à lei moral, principalmente na determinação da salvação. Ou seja, tudo aquilo que eles acham que contradizem moralmente a fé, eles são contra, ou eram contra. Esse é o antinomianismo, né? É uma das primeiras heresias cristãs. Eu separei outra aqui para você, que é um nome bem parecido, chamada audianismo. A crença de que Deus tem forma humana, ou seja, é o antropoformismo, né? E que se deveria comemorar a morte de Jesus durante a Páscoa judaica. O quarto decimanismo. Ou seja, nós comemoramos a Páscoa de Jesus pela ressurreição, não pelo êxodo, pela passagem para a terra prometida judaica. Então, esse audianismo, eles acham que Deus tem a forma humana e também defendem que a morte de Jesus deveria ser comemorada conforme a tradição judaica e não a tradição cristã. Ele tinha um líder da seita chamada Áudios, alguns chamavam de Aldeusos, um sírio que viveu no século IV. Ele implantou essa questão, essa heresia na igreja por volta do século IV. Temos outra também muito conhecida, chamada donatismo. O donatismo, os donatistas que defendiam o donatismo eram realmente rigorosos, sustentando que a igreja deveria ser uma igreja somente de santos, sem pecadores, e que os sacramentos como o batismo, administrado pelos
traditores, cristãos que renderam, né, que se renderam às escrituras, para as autoridades que tomavam posse deles. Ou seja, aquele que tivesse algum tipo de pecado não devia receber nenhum sacramento. Olha, nós somos uma igreja que caminha, a igreja caminhante, nós somos santa e pecador. Então o donatismo, né, ele não tem fundamento, né? Sustentando que a igreja seja uma igreja só de santos, sem pecadores, não existe. Nós pecamos o tempo todo, pode ter um ato de palavra, um esquecimento, uma injustiça, um modo de falar. E esse donatismo foi nomeado pelo cristão berber Donato, por isso que vem a palavra donatismo. Donato de Casa Nigra era o seu nome. Os donatistas eram ainda uma força no momento de Santo Agostinho de Hipona. Eles eram resistentes naquela época, no final do século IV. Desapareceram após a conquista árabe do século VII e VIII. Então, essa heresia do donatismo se encerrou no século VII e no século VIII. Então, foram 3 séculos aí rendendo, né? Olha só, hein? Presta atenção. Ebionismo. Isso também é a seita judaica que insistiu na necessidade de seguir a lei judaica e ritos religiosos, que, interpretadas à luz de Jesus expondo da lei, consideravam Jesus como não Messias, mas não como divino. Os são chamados ebionitas, reverenciam seu primo Tiago como chefe da igreja de Jerusalém e rejeitaram Paulo de Tarso, alegando como um apóstata da lei. Por quê? Lembram-se que Paulo de Tarso, ele era judeu, ele que teve perseguindo os judeus. Então, para ele, os judeus Paulo de Tarso virou um apóstata, né? Ele estava fora, foi como se fosse um excomungado da lei judaica. Então, não considerando Jesus como Messias, e eles também não consideram Paulo de Tarso como um dos discípulos de Jesus. Vou falar para ler uma passagem para você sobre isso, que em 375, Epifânio registra a liquidação de ebionitas em Chipre. Mas por meados dos séculos V, Teodoreto informou que eles não estavam mais presentes na região. Alguns estudiosos afirmam que os ebionitas sobreviveram muito mais tempo, identificando-os como uma seita encontrada pelo historiador Abed al-Jabbar em torno do ano 1000, ou seja, 1000 anos após Cristo. Outra possível referência à sobrevivência das comunidades ebionitas está também no noroeste da Arábia, especificamente nas cidades de Taima e Tilmas. Todo o século XI é feita pelo rabino Benjamin de Tudela. Também tem outro estudo, o historiador muçulmano Muhammad al-Sharastani, do século XII, ele menciona que os judeus que vivem em Medina, próximo a uma cidade chamada Hejaz, que aceitaram Jesus como uma figura profética, veja bem, profética, e seguindo o judaísmo tradicional, rejeitando a corrente principal cristã, também como sendo uns seguidores do ebionismo, ou seja, tinha várias vertentes e várias partes daquela região lá de Israel, Arábia, norte da África, então eles se difundiram bastante. Mas depois dos séculos XI, nunca mais se ouviu falar deles. E existe também uma seita, ou já existe luciferianismo. São aqueles que defendem, né, que Lúcifer foi vítima. Então não vou entrar nem nesse mérito aí, porque não tem fundamento. Também tem o marcionismo, que era um cristianismo primitivo dualista. Os marcionistas afirmavam que Jesus Cristo como Salvador enviado por Deus e o apóstolo Paulo como seu chefe. Eles aceitavam Jesus e Paulo
mas rejeitavam a Bíblia hebraica e Javé, o Deus Javé. Marcionistas acreditavam que o colérico Deus hebraico era uma entidade separada e menor do que o misericordioso Deus do Novo Testamento. Preste bem atenção nisso aqui. Quando você vai no Antigo Testamento, vê Deus mandando matar, mandando tomar aqueles que eram idólatras contra o cristianismo, contra as leis de Deus. E Deus no Novo Testamento já é misericordioso, o amor, o reinado do amor de Deus. Então eles separaram Deus em duas divindades, o bom e o ruim, para resumir, né? Esta opinião foi de certa forma semelhante à teologia cristã gnóstica, que também tinham essa vertente, tinham essa ideia, mas de outras maneiras diferentes. Originada dos ensinamentos de Marcião de Sinope, em Roma, por volta do ano 144, surgiu o marcionismo, dividindo Deus, o Deus bom, o Deus cólico e o Deus fraterno, digamos assim, né? Continuou no Ocidente por mais de 300 anos ainda. Olha só. Embora algumas ideias ainda persistiram por mais tempo, né, na igreja. O principal texto marcionista era o Evangelho de Marcião, uma revista do Evangelho segundo Lucas adequada à teologia de Marcião, ou seja, pegaram uma parte do Evangelho de Lucas e o Marcião de Sinope, em Roma no ano de 144, se adequou àquilo que ele achava. Ó, eu acho que é assim, não é bem assim, então eu vou botar do meu jeito, né? Então, era uma heresia e heresia das brabas. Tem uma outra aqui que eu vou falar para você. Estou falando a primeira parte apenas das principais heresias do início do cristianismo, tá? Das primeiras heresias do cristianismo, tá? Vamos ter outro vídeo através dos séculos, tá bom? Então fique ligado até o final aí. Milenarismo. Crença de certas denominações religiosas cristãs de que haverá uma era dourada ou paraíso na terra em que Cristo vai reinar antes do juízo final. E o estado futuro eterno, o novo céu e a nova terra. O milenarismo é uma forma específica com base em um ciclo de 1000 anos. Essa crença ela é tirada de algumas partes do Apocalipse. Talvez você sinta uma certa semelhança com as testemunhas de Jeová. Não, mas não tem semelhança. Era bem diferente. Tá? Era bem diferente esse tipo de heresia. Tá? Existe uma outra heresia, também bem antiga, chamada montanismo. Né? O nome até parece estranho, né? Eles tinham, e na verdade eram montanistas que contrastam com o cristianismo ortodoxo da seguinte maneira. Primeiro, a crença de que os profetas dos montanistas anulam e cumprem as doutrinas proclamadas pelos apóstolos. Ou seja, profecia não adianta. O incentivo de profetizar em êxtase, constatando com a abordagem mais sóbria e disciplina para a teologia dominante no cristianismo ortodoxo na época e desde então. Ou seja, êxtase, levitações, um tipo, como eu vou te falar, é tipo botando um conto de fadas no meio do cristianismo, né? O nome desse fundador desse montanismo é Montano. Não vem de montaria nem de montanha. Montano. O montanismo originou em Herápolis. Espalhou-se rapidamente para outras regiões do Império Romano durante o período de antes do cristianismo. Era geralmente tolerado ou legalizado. Embora os ortodoxos, igreja cristã da época dominante, prevalecerem contra o montanismo dentro de algumas gerações, a rotulagem de heresia aceita persistiu por alguns séculos, até o século VIII. Vocês estão entendendo como foi difícil a igreja se estabelecer com o cristianismo que temos hoje? Vamos continuar.
Vou falar agora para você sobre o pelagianismo. Pelagianismo. Essa crença, ela diz que o pecado original, aquele lá de Adão e Eva, não contaminou a natureza humana imortal, que ainda é capaz de escolher o bem ou o mal sem o auxílio divino. Olha, sem Deus não somos nada. Não somos nada. Lógico, o pelagianismo só vinha de uma pessoa chamada Pelágio. Essa heresia surgiu no ano 354, aí foi até o ano 440 depois de Cristo. Então, eu passei para você, aqui nesse vídeo hoje, algumas das principais heresias dos inícios dos primeiros séculos. Eu vou dar continuidade em outros vídeos, mais ou menos até o terceiro ou quarto vídeo, que vou me aprofundando mais um pouco. Tem também uma heresia chamada gnosticismo, né? Gnosticismo ou gnotismo, depende de como se fala. Refere-se a movimentos religiosos sincretistas, que consiste de vários sistemas de crenças. Ele faz um apanhado, dali ele faz um resumão, né? Em geral, unidas no ensino que os humanos são almas divinas aprisionadas em um mundo material criado por um Deus imperfeito, o demiurgo, que é frequentemente identificado com o Deus de Abraão. Ou seja, o gnosticismo tira a perfeição de Deus, tira a crença no Deus Altíssimo. É uma das mais sérias heresias e resiste até hoje. No próximo vídeo vamos dar continuidade aqui. Fique comigo, paz e bem, divulgue esse vídeo para os seus amigos e até o próximo vídeo com as heresias através dos séculos. Paz e bem.